Olá, tudo bem? Somos da turma de Mecânica de Máquinas Industriais, alunos do professor Carlos Santana, do PFP, um programa Vale em parceria com o Senai. E hoje vamos falar de um assunto super interessante, que são os polímeros. Eu sou a Bianca. Eu sou a Ivanilde. Eu sou o Leandro. E eu sou a Jéssica. Bom, pessoal, para começar, vamos entender melhor o que é um polímero. O polímero, ele é uma molécula gigante formada pela união de várias moléculas pequenas que chamamos de monômero. Então, na prática, é como se fosse uma corrente, formada por vários elos que a gente consideraria os monômeros. E assim se formam os polímeros. O que são polímeros, tanto quanto ao monômero, primeiro iremos entender o que são monômeros. Vamos lá. Monômeros são moléculas simples que se ligam umas às outras e são iguais ou semelhantes. No que se refere a homopolímeros, são polímeros formados por um único tipo de monômeros, ou seja, todas as unidades que compõem a cadeia são iguais, como essa, por exemplo. Um exemplo desse material é o polietileno, pois é formado apenas por moléculas de eteno, como sacolas plásticas, garrafas, embalagem, brinquedos, tubulações. Já os copolímeros são polímeros formados por dois tipos diferentes de monômeros, como esse aqui. Explicando de forma simples, se um homopolímero é uma corrente feita com elos iguais, um copolímero é uma corrente feita com elos e cores e formatos diferentes. Olá, eu irei falar sobre os polímeros naturais e os artificiais, onde eu estarei dando alguns exemplos e onde são encontrados. Os polímeros naturais são os que ocorrem na natureza. Temos como exemplo a borracha, os polissacarídeos, que são os âmidos, a celulose e o glicogênio. E as proteínas, que são encontradas nas carnes, peixes, ovos, que são de origem animal. E os de origem vegetais, que são o feijão, lentilha, entre outros. Exemplos de polímeros naturais encontrados no nosso dia a dia, temos o âmido de milho, que é um polissacarídeo encontrado nos mercados e comércios. E nas carnes temos também exemplo de polímeros naturais e nos peixes no frango e frangos. Também temos os polímeros sintéticos ou artificiais, que são produzidos em laboratório e, em geral, de produtos derivados do petróleo. Temos como exemplo o polimetacilato de mentila, o polietileno e o polipropileno. Temos alguns exemplos aqui na mesa, produtos derivados da união desses polímeros, que seria o PVC, encontrado na nossa residência. Temos sacolas que a gente encontra nos mercados, né? Para fazer as suas compras, tem lá no mercado as sacolas. E aqui são alguns exemplos desses polímeros. Devido à união desses polímeros, origina esse tipo de material. Agora vamos falar de um tipo de classificação dos polímeros, que são os polímeros de adição, de condensação e de rearranjo. O polímero de adição é quando os monômeros se ligam e ele não libera nenhum tipo de substância, ele só adiciona. E essas ligações são mais comuns em monômeros com ligações duplas, tipo o etano. Quando falamos de polímeros de condensação, estamos nos referindo a polímeros que, quando duas moléculas se unem, ela libera uma terceira molécula pequena, que pode ser água ou metanol. No polímero de rearranjo, o processo é um pouco diferente. O monômero ele sofre uma mudança interna, uma reação química que muda a sua estrutura. Isso acontece antes mesmo do polímero ser formado. Eu vou falar sobre os polímeros. Dentro dos polímeros temos os elastômeros, os plásticos e as fibras. Aqui tem um exemplo de borracha, que é elastômero. Ela é obtida da seringueira e temos vários exemplos no meio ambiente, como o pneu, a sandália. E aqui temos um exemplo de descanso de moto. Ela pode ser esticada e voltar à sua forma original. Essa parte dos polímeros são os elastômeros, que significa as borrachas. Depois vem as fibras, elas podem ser naturais ou artificiais, elas podem ser obtidas de pele de animais, de folhas e frutos, tem as artificiais e as não artificiais. Aqui é um exemplo de não artificial, ela é uma fibra e tem vários tipos no meio ambiente também que a gente pode encontrar. Dentro dos polímeros temos os plásticos também, que são bastante utilizados, eles são formados de vários monômeros. Aqui tem um exemplo, uma seringa, ela pode ser utilizada
E ela pode ser, alguns objetos também dos plásticos podem ser reciclados, outros não. Esse aqui é um exemplo de não reciclado. Esse aqui é um vidro de shampoo, ele é reciclável, pode ser reutilizado e também entra a questão da sustentabilidade. Bom, depois de entendermos as classificações dos polímeros e suas variedades, como os polímeros naturais, os sintéticos, os copolímeros, os homopolímeros e assim sucessivamente, a gente entende que o polímero é mais do que uma matéria simples. Ele está presente no nosso dia a dia, nos nossos celulares, nos nossos utensílios de cozinha, nas tubulações e etc.